Bem-vindos à aula de língua portuguesa, mais uma aula da nossa sequência De Olho nos Textos. Nessa sequência, estamos analisando os textos bem a fundo, apontando informações no texto, descobrindo informações que o autor quer nos passar, nos transmitir. Eu sou o professor Rodrigo e é um enorme prazer estar aqui novamente com vocês. Para a aula de hoje, nós vamos utilizar caderno, lápis, borracha, o seu apontador e como vamos trabalhar também com o nosso gabarito, aquele que a gente tem trabalhado nessas aulas dessa sequência, vamos também precisar de lápis de cor. Então um tempinho para vocês buscarem esses materiais. Tudo organizadinho? Material todo no local? Muito bem, abra o seu caderno numa folha nova, anote a data de hoje, aula e escreva língua portuguesa. Registro feito, tudo organizado. Muito bem, então estamos numa sequência de aulas de olho nos textos. E esta sequência propõe para você que está em casa observar muito bem os textos, identificar todas as informações que este texto traz, né, e perceber quais são as finalidades do autor do texto. O que significa isso? Para que será que ele produziu aquele texto? Que informação aquele autor quis me passar? Será que ele queria que eu me informasse, queria que eu me divertisse, que eu me sensibilizasse? O que será que ele queria? Todo texto, ele tem a sua função, não é? Por exemplo, você está vendo aí na tela da sua TV agora a nossa logomarca De Olho nos Textos, que é composta por essa bela imagem dos olhos, bem arregalados, observando muito bem com a ajuda da lupa, e de palavras, não é? O D e nos textos. Pensando separadamente, apenas a imagem não me diz muita coisa. Somente as palavras também não me dizem muitas coisas, mas quando eu faço a união de ambos, imagem e palavras, eu consigo então perceber qual é a mensagem que o autor quer nos passar, né? Que a gente fique muito bem de olho nos textos, observe cada detalhe, observe muito bem, não é mesmo? Muito bem. Para a aula de hoje, nós vamos construir um gabarito diferente. Vamos utilizar um gabarito igual a este que está aparecendo aí, ó. Para registrar, pinte o círculo correspondente à sua resposta. Então, na aula de hoje, nós temos 7 perguntas. Você vai colocar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, um embaixo do outro, e vai fazer o círculo. Depois, na frente de cada número, você vai colocar A, B, C e D e vai colocar cada letrinha dentro de um círculo. Vai repetir isso até o número 7. Eu vou dar um tempo para você se organizar.
Muito bem. O gabarito foi construído com muito capricho, tudo bem organizado? Muito bem. Agora deixa ele de ladinho aí, porque nós vamos conhecer os textos a serem trabalhados na aula de hoje. Para isso, vamos conhecer os personagens. Você está olhando aí na tela da TV o nome deles: Caramelo, Mauro, Maria Joaninha. Vamos lá. Vamos conhecer o Caramelo? Caramelo é o caramujo poeta. Olha o que ele diz: sou um sonhador típico, otimista e romântico. Gosto de filosofia e adoro poesia. Gosto de consumir, assistir televisão e comer bastante. Meus pratos prediletos são folhas, flores e amoras. E o Mauro? O Mauro é um minhoco ingênuo. Olha o que ele diz: acredito na felicidade, na amizade e tenho grandes questões ligadas à religiosidade. Gosto dos prazeres simples da vida, que se resumem a fazer buracos na terra e passear com os meus companheiros. E Maria Joaninha Cascudo, uma joaninha geniosa. Tenho personalidade forte e um mau humor constante. Sou realista, pé no chão e rigorosa. Gosto de escrever, sou organizada e multitalentosa. Faço freelas como repórter, já atuei como policial e sempre dou a palavra final em qualquer assunto. Sou uma líder nata. Gostou de conhecer os personagens da nossa história de hoje? Então está aí para você ver Caramelo, Mauro e Maria Joaninha Cascudo. Eles são personagens dos bichinhos de jardim. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre bichinhos de jardim? O gênero textual que o professor vai usar na aula de hoje são as tirinhas. Vamos conhecer uma? Observe aí, ó. O título dessa tirinha é Delivery Necessário. Diz o seguinte: o negócio agora é trabalhar com delivery. Mas tem que ser um artigo que as pessoas estejam precisando muito. E agora? O que Maria Joaninha propõe vender por delivery? Então ali o Mauro, ele propõe então que os dois vendam alguma coisa por delivery, porque é o que está na moda agora nessa época de pandemia, não é? E ali ele fala que precisa ser alguma coisa que as pessoas estejam precisando ali dentro de casa. O que será que pode ser? Que artigo é esse? Será que são sanduíches e refrigerantes? Ou será que é bom senso e interpretação de texto? O que será que Maria Joaninha Cascudo propõe vender por delivery? Pensou rapidinho? Será que você respondeu sanduíches e refrigerantes ou bom senso e interpretação de texto? Vamos pensar. Delivery é entrega, não é mesmo? São produtos que nós compramos por telefone ou por internet e que são entregues via motoboy, via correios, né, via Uber, né, alguns fazem de bicicleta, de bike, como dizem hoje. Então, que artigo, o que será que pode ser vendido por delivery, de acordo com Maria Joaninha? Vamos descobrir? A resposta correta é bom senso e interpretação de texto numa embalagem fofinha. Será que vende? Então a resposta correta era aquela roxinha ali. Vamos conhecer o texto impresso? Muito bem, agora o professor trouxe para vocês a tirinha impressa, né? Está aqui grande para vocês observarem. Então nós temos na tirinha a união de duas linguagens muito importantes e que é interessante vocês pensarem sobre isso. Então nós temos aqui, ó, a fala do personagem. O negócio agora é trabalhar com delivery. Isso é um texto verbal, né? É um texto que traz palavras. E nós temos também as imagens, que é
os personagens aqui num cenário, fazendo alguma ação, fazendo alguma coisa. Aqui é texto não verbal. Por que é não verbal? Porque ele não tem as palavras, eu não preciso de palavras para entender o texto, mas ele ainda assim me diz alguma coisa. Por exemplo, quando ele diz, o negócio agora é trabalhar com delivery. Se eu perguntar para você, será que Mauro está feliz? Você vai responder que sim ou que não. Vamos observar o rosto dele, né? Ele está feliz. Eu posso também dizer que ele está animado com a ideia de trabalhar com delivery. O texto não verbal me indica isso. Ele está aqui, ó, observando o rosto, né? A carinha aqui do personagem, ele está animado, ele está feliz. Ele poderia, por exemplo, não estar animado. Ele poderia não estar feliz. E aí o desenho ia me mostrar isso. Mas aqui, pela leitura que eu faço, unindo o texto verbal ao texto não verbal, eu percebo que ele está animado ao propor trabalhar com delivery para a amiga Maria Joaninha, não é mesmo? Depois ele diz o seguinte, ó, mas tem que ser um artigo que as pessoas estejam precisando muito. Aqui, observando e comparando com o primeiro quadro, ele continua animado? Pelo rosto dele, observando, ele parece que ele não está mais animado, agora ele está preocupado. Por que ele está preocupado? Porque ele já está pensando no que vender em delivery, né? O que eles podem vender que possa ser entregue em casa, né? Na modalidade delivery e as pessoas estejam precisando. Ele está pensando, ele está preocupado. O texto não verbal me mostrou isso. Então aqui ele está animado com a ideia de vender por delivery e aqui ele já começa a ficar preocupado. Por que ele está preocupado? Porque ele está pensando, o que será que as pessoas estejam precisando mais nesse momento? Maria Joaninha está aqui pensando, né? Desde o primeiro quadrinho, Maria Joaninha está ouvindo Mauro, né? Com muita atenção. E aqui, ó, ela não mostra essa preocupação dele. Ela está apenas ouvindo. Aqui, perceba que já mudou a fisionomia, né, aqui do rosto dela. Então aqui parece que ela começa a se preocupar, a pensar. Lá no terceiro quadro, quando o Mauro fala que precisa de um artigo que venda, que as pessoas estejam precisando, Maria Joaninha então dá a sua resposta. Bom senso e interpretação de texto numa embalagem fofinha. Será que vende? Nesse momento, ela está feliz com essa resposta, né? Porque é algo que ela acredita que as pessoas estejam precisando nesse momento de pandemia. De bom senso e de interpretar um bom texto. E daí ela brinca, ela faz até uma brincadeira, né? Será que eu posso colocar o bom senso e a interpretação de texto numa embalagem fofinha para vender? Aí ela pergunta para ele, será que isso vende? Então aqui, ó, ela está feliz com esse momento de encontrar algo que as pessoas estejam precisando. Mas o Mauro aqui, ó, ele fica um pouquinho perplexo, né? Mas não vem de bom senso e interpretação. Eu acho que ele pensou isso nesse momento. Olha que interessante. Em cada quadro, nós fizemos uma discussão bem grande sobre o que acontece, unindo o texto verbal ao texto não verbal. Então eu não posso só ler o que está escrito aqui nos balões, eu também preciso entender as imagens e unir. Por que será que ele está feliz? Porque ele propõe uma coisa. Por que será que ele está preocupado? Porque ele propõe outra. Por que aqui ele ficou assustado ou perplexo? Porque ele ouviu algo que ele não esperava. Então, cada quadro eu preciso ler na sua totalidade, unindo o verbal ao não verbal. Vamos pensar mais sobre os textos, sobre esse texto, com algumas perguntas. Então acompanhe aí, ó. Leia a tirinha e responda a questão. Primeira pergunta. A expressão do rosto de Mauro no último quadrinho demonstra, acabamos de falar sobre isso, indecisão, felicidade, surpresa ou animação. Então, aqui, ó,
no último quadro. Aí na tela eu vou mostrar para vocês aonde está o Mauro e qual é a expressão no rosto dele que eu quero que vocês observem. Então essa expressão de Mauro demonstra indecisão, felicidade, surpresa ou animação? Responde aí, eu já volto. Agora vamos conferir a resposta. Então, aí no último quadro, né, mostra a resposta de Maria Joaninha e a expressão ali na face do Mauro, né, ao ouvir que ela propõe bom senso e interpretação de texto numa embalagem fofinha. Será que vende? Então ele demonstra ali, ó, surpresa. A resposta correta, então, é a letra C. Vamos lá no gabarito, número 1, pintar a bolinha da letra C. Pintar a bolinha inteira, ok? Vamos combinar sempre assim? Pintar a bolinha inteira? Muito bem. Na minha explicação anterior, eu mostrei para vocês que ele vai mudando de sentimento até o último quadro, né? Aqui ele está animado com a ideia de vender, aqui ele já se preocupa porque não sabe o quê, e aqui ele fica surpreso. Por que que ele fica surpreso? Porque bom senso e interpretação de texto numa embalagem fofinha talvez não venda, não é mesmo? Ele esperava uma mercadoria, um produto, algo que as pessoas realmente consomem no dia a dia? Pode ser, mas é interessante pensar sobre isso. Vamos em frente. Pergunta de número 2. Então, para responder todas as perguntas, você tem que sempre voltar e ler a tirinha. 2. A palavra destacada no segundo quadrinho significa, eu vou destacar aí para vocês, ó, é a palavra artigo. Vocês estão vendo aí? Eu vou destacar aqui no meu também, ó. Vou colocar uma flecha aqui na palavra artigo. Está no segundo quadro. O segundo quadro diz o seguinte, ó, mas tem que ser um artigo que as pessoas estejam precisando muito. Nesse caso, a palavra artigo significa letra A, alimentos, letra B, mercadoria, letra C, terra ou letra D, textos. O que será que o Mauro pensou quando falou a palavra artigo? Pensa aí, eu já volto. Muito bem, agora vamos corrigir e entender a resposta correta. Acompanhe aí comigo na tela da TV. A palavra destacada no segundo quadrinho significa, letra B, mercadoria. Então nós vamos pintar lá na linha de número 2 a bolinha de letra B, pintar a bolinha toda.
Agora vem comigo para entender o porquê que é mercadoria. Então vamos lá. A resposta correta aqui, o professor comentou que é mercadoria. Por que que é mercadoria? Mercadoria é tudo aquilo que pode ser vendido. Mas então você deve estar pensando, professor, mas poderia ser alimentos, não podia? Poderia, só que o texto não deixa isso claro, né? Ele fala artigo, então eu preciso de algo que signifique algo mais amplo, né? Então artigo significa mercadoria. Mas você pode estar pensando também na letra D, textos. Mas será que foi o Mauro que estava pensando nesse momento quando fala em interpretar textos? Vamos lá para o terceiro quadrinho. Quando fala que interpretação de textos, está o balão para a Maria Joaninha. Então é uma proposta dela e não do Mauro. Tá vendo como temos que ficar de olho no texto? E a resposta ali de letra C, terra, nem foi citada no texto. Então é uma resposta que está muito longe aqui da nossa interpretação da tirinha. Tudo bem? Muito bem, vamos em frente. Pergunta de número 3, também está ali a tirinha para você acompanhar. 3. O humor do texto acontece porque, letra A, eles pensam em abrir uma sociedade de entregas. Letra B, Mauro quer trabalhar com delivery de mercadorias. C, eles querem um artigo que as pessoas estejam precisando. Ou letra D, Joaninha quer vender bom senso e interpretação de texto. Então eu quero saber onde está o efeito de humor nessa tirinha. Para você entender o que é efeito de humor. Quando nós lemos um texto do gênero tirinha, geralmente nós percebemos um efeito de humor. O que significa isso? Algo que provoque o nosso riso, provoque um momento de diversão. E esse efeito de humor acontece onde? Aqui na tirinha. Então você vai ler a tirinha de novo e vai anotar no seu caderno. Logo, logo eu conto a resposta. Muito bem, agora vamos conferir a resposta correta. O humor no texto acontece porque eles pensam em abrir uma sociedade de entregas. Eles até pensam, né, aqui no começo da nossa tirinha, mas isso provocou riso em mim? Letra B, Mauro quer trabalhar com delivery de mercadorias. Aqui também, né, o Mauro mostra esse fato no nosso texto. Mas isso provoca humor? Provoca o riso no leitor? Letra C, eles querem um artigo que as pessoas estejam precisando. Também está aqui no texto, mas não provocou humor até o momento. Não me divertiu com essa resposta, né? Então, letra D, Joaninha quer vender bom senso e interpretação de texto? Será que essa é a resposta? Letra D é a resposta. Lá no gabarito, na linha de número 3, você vai pintar a bolinha de letra D, pintar a bolinha toda. Mas vamos entender então o que acontece. Então olhe lá, ó, a resposta está aqui no final, no último. Bom senso e interpretação de texto numa embalagem fofinha. Será que vende? Aqui está o sentido, né? O efeito de humor na tira. Então ela vem lá no final provocando uma surpresa. Provocou no Mauro e provoca em nós leitores também.
Ok? Então, geralmente, esse efeito de humor está lá no final da tirinha, provocando essa surpresa. Ele quebra a nossa expectativa. Por que que quebra a nossa expectativa? Porque lá na frente, quando eu perguntei o que será que é o final da tirinha, o que será que ela quer vender? E eu pergunto para vocês, sanduíche ou refrigerante? Isso é algo que parecia óbvio. A nossa expectativa, então, esperaria que fosse isso, não é? E aí o humor vem e quebra a nossa expectativa, trazendo a outra resposta. Bom senso e interpretação de texto numa embalagem fofinha. Muito bem, estamos analisando a fundo essa tirinha, hein? Número 4. A finalidade da tirinha é divertir o leitor, informar o leitor, sensibilizar o leitor ou instruir o leitor. Para que serve essa tirinha? Por que será que o autor produziu essa tirinha? Com qual finalidade? Pensa e anota. Muito bem, vamos corrigir então essa alternativa. A finalidade, para que essa tirinha serve, né? O que ela provoca em nós, leitores, somos os leitores. Será que ela serve para divertir, para informar, sensibilizar ou instruir? Olha aí a resposta correta aparecendo para vocês. Letra A, divertir o leitor. Então, sempre que temos aquele momento livre, que nós queremos um momento de prazer, podemos então ler uma tirinha, tá? Porque vai provocar em nós um efeito de humor, vai fazer a gente ter aquele momento agradável de leitura. Lá no seu gabarito, na linha de número 4, você vai pintar então a bolinha de letra A, pintar a bolinha toda. Muito bem. E agora eu quero mostrar para vocês uma outra tirinha também dos bichinhos de jardim. Vamos conhecer? Então vamos conhecer uma nova tirinha. E de acordo com as falas do personagem, quem é que está falando? Então vocês estão vendo aí a tirinha. Nós temos o Mauro, temos as falas do Mauro e a fala de um outro personagem que está escondido. Começa assim a tirinha. O que é mágoa? É tipo uma nuvem densa e sombria. E raiva é um estrondo de trovões ameaçadores. E a angústia, o que é? Uma chuvinha constante, fria e desoladora. De acordo com as respostas que foram dadas para as perguntas do Mauro, quem é que está falando? Será que é a Maria Joaninha Cascudo ou é o Caramelo? Pensa nas características dos personagens. Lembra que no começo eu disse que Maria Joaninha Cascudo era mal-humorada? E o Caramelo ele já era mais romântico, poético, não é? Então, de acordo com essas respostas que foram dadas para o Mauro, quem é que está falando? Maria Joaninha ou Caramelo? Já escolheu a sua resposta? Falou bem alto aí em casa? Vamos ver se você acertou? Então, quem está falando é o Caramelo, o caramujo poeta. Então vamos ver aí a tirinha completa agora, ó. O Mauro pergunta: Caramelo, o que é mágoa? Caramelo responde: é tipo uma nuvem densa e sombria. E raiva é um estrondo de trovões ameaçadores. E a angústia, o que é? Uma chuvinha constante, fria e desoladora. Mas não acabou a tirinha. Vamos conhecer o final da tirinha?
Afinal da tirinha, está aí os dois personagens. Perceba que mudou a perspectiva. Agora parece que eles estão indo embora, né? Se afastando de nós, leitores, e continuam conversando. Aí eu quero que você pense. Mauro fez perguntas de sentimentos negativos, mágoa, raiva, angústia. Será que a próxima pergunta é também um sentimento negativo? O que você acha? É ou não é? Vamos conhecer? E o amor? Pergunta Mauro. Olha a resposta do Caramelo. O amor sai toda manhã com um suéter e um guarda-chuva. Muito bem, agora o professor trouxe o texto impresso. E olha que interessante pensar assim como fizemos com o outro. Neste nós temos um quadrinho a mais, né? A tirinha anterior tinha 3, essa tem 4, né? Olha que interessante, alguns detalhes mudam muito rápido, como o cenário. Aqui é azul, aqui é amarelo, aqui é rosa, aqui é laranja. Aqui a gente vê eles no gramado, aqui numa folhagem, aqui num galho, aqui num lugar mais plano, né? O que mais a gente consegue observar? Observe o Mauro. Mauro tá com uma expressão de preocupação, de dúvida, né? Ele tá fazendo várias perguntas pro Caramelo. Mas olha que interessante, não muda a expressão do Mauro. Ele tá sempre com dúvida, né? Muita dúvida. E de acordo com a dúvida do Mauro, a resposta do Caramelo e a expressão facial do Caramelo muda também. Então, olha, mágoa, raiva e angústia é sentimento negativo. Então, o Caramelo está respondendo também, né, com uma expressão um pouquinho mais pesada, pensando e refletindo o que poderiam ser esses sentimentos negativos. Mas olha quando o Mauro pergunta do sentimento positivo do amor. Olha como a expressão facial do Caramelo muda. Ele já fica animado para falar desse sentimento positivo. Então aqui ele está também angustiado, né? Preocupado em responder sobre os pensamentos negativos. E aqui no final ele já está animado em falar sobre esse sentimento positivo. Viu quanta coisa mudou na nossa tirinha? Tudo isso foi possível através da nossa leitura, unindo o texto verbal ao texto não verbal. Todo texto que tem uma imagem que se relaciona com o que está escrito, ele precisa ser lido também. E eles se relacionam, gente. A gente tem que sempre pensar nisso. O autor nunca vai colocar um desenho sem relacionar o desenho com o que ele escreveu, ok? Muito bem. Aí eu quero perguntar para vocês o seguinte. Agora leia a tirinha e responda a questão. Está aparecendo a tirinha para você. Número 5. No último quadrinho, Caramelo diz que o amor sai toda manhã com um suéter e guarda-chuva, porque o amor, letra A, é um sentimento negativo para ele, letra B, é um nome de um amigo do Caramelo. Letra B, protege as pessoas contra chuvas e tempestades. Ou letra D, é uma proteção contra os sentimentos negativos. O que você acha então que o Caramelo falou? Comparou o amor com o suéter e o guarda-chuva. Por que será que ele fez isso? Leia a tirinha de novo, pensa e logo logo eu trago a resposta.
Muito bem. Tenho certeza que você leu, que você refletiu, que você observou cada detalhe da tirinha e agora nós vamos responder. Então acompanhe aí comigo. Então olha aí, o último quadrinho tem a informação que nós vimos ali na pergunta. Então vamos lá. No último quadrinho, então, Caramelo diz que o amor sai toda manhã com um suéter e um guarda-chuva, porque o amor é uma proteção contra os sentimentos negativos. Vamos entender o porquê? Nos 3 primeiros quadrinhos, Mauro está com dúvidas sobre mágoa, raiva e angústia. E as respostas do Caramelo vêm também em cima desse sentimento negativo. Para ele pensar sobre o que é mágoa, raiva e angústia, também deixa ele preocupado. Então a gente percebe isso na expressão dele. Porém, quando ele, no último quadrinho, ele é questionado sobre o amor, a expressão dele muda. Então ele começa também a pensar sobre o que é positivo. Então, para ele, o amor ele é uma proteção para tudo isso que é negativo, tá? Então, por que não pode ser a letra A? Porque para o Caramelo não é um sentimento negativo. Nós percebemos isso também pela expressão do personagem. Tudo que é negativo mostra preocupação para o Caramelo. O que é positivo não mostra essa preocupação para ele. É um nome de um amigo do Caramelo? Não. O texto nem citou amigos do Caramelo, então essa não pode ser. Né? Protege as pessoas contra chuvas e tempestades? Aqui fala, né? Sai toda manhã com um guarda-chuva. Ele faz uma comparação refletindo sobre a palavra proteção. Não que o amor vai proteger realmente de uma chuva. Tudo bem? Muito bem. Mais uma pergunta sobre essa tirinha. Então, complete lá o seu gabarito. Número 5, então, pinte lá a bolinha de letra D. Número 6. A pontuação que aparece nas falas do Caramelo foi usado para demonstrar a inspiração de Caramelo ao responder o amigo. B. Mostrar desânimo com as perguntas de Mauro. Letra C. Expor tristeza com os sentimentos negativos. Letra D. Evidenciar o cansaço de Caramelo ao responder o amigo. O que você acha que é? Então os pontos aparecem sempre no final das falas do Caramelo. Eu vou colocar aí na tela para vocês verem, ó. Está aparecendo para vocês. Pensa e logo logo eu trago a resposta. Vamos corrigir. Então observem aí, ó, a pontuação que aparece nas falas do Caramelo foi usada para demonstrar a inspiração de Caramelo ao responder o amigo. Então ele sempre busca nas suas falas uma inspiração para dizer o que pode ser aquele sentimento, seja positivo ou seja negativo. Não mostra desânimo, porque ele está sempre querendo responder. Ele não expõe tristeza, expõe preocupação em alguns momentos, mas não tristeza. E evidencia cansaço? Não evidencia. Então a resposta correta é a letra A. Lá no gabarito nós vamos pintar a letra A. Feito? Muito bem, agora eu quero falar com vocês sobre comparação de textos. Vamos lá? Muito bem.
Na aula de hoje nós trabalhamos com 2 textos, acompanhe aí na tela. O texto 1, que foi aquele texto, que Maria Joana e Mauro estavam falando sobre um determinado assunto. O texto 2 agora, que tinha Caramelo e Mauro falando sobre outro determinado assunto enquanto caminhavam ali. Vamos fazer um joguinho rápido? Eu vou perguntar e você vai me dizer aí na sua casa se é texto 1 ou texto 2. Pergunta de número 1. Os personagens são bichinhos de jardim. Será que é texto 1, texto 2 ou texto 1 e 2? O que você acha que é? Os personagens são bichinhos de jardim. Pensou rapidinho? Foi texto 1 ou 2? Ou foi os 2 textos? Se você respondeu os 2 textos, você acertou. Os 2 textos, os personagens são bichinhos de jardim. Agora eu quero que você pense. Qual texto? O assunto foi a reflexão sobre sentimentos positivos e negativos. Será que foi texto 1 ou texto 2 ou os 2 textos? O assunto da tirinha eram os sentimentos negativos e positivos. Pensou? Muito bem. O que você respondeu? Texto 1 ou 2? Ah, muito bem. Esse assunto era do texto 2. O assunto do texto era entregas em delivery. Qual texto que era? Pensou? Texto 1. Muito bem. Isso é um jogo rápido para a gente comparar as informações de 2 textos. Porque agora vem uma pergunta sobre isso. Número 7. Comparando os 2 textos, pode-se afirmar que... Então tem ali o texto 1 e o texto 2 para você ler de novo. Letra A. O texto 1 apresenta o trabalho dos personagens. Letra B. O texto 2 mostra dúvidas sobre sentimento. Letra C. Os 2 textos falam sobre sentimentos. Ou letra D. Os 2 textos apresentam animais que voam. Apenas uma está correta. Qual é? Anote aí. Vamos conferir a pergunta sobre comparação de textos. Então, comparando os 2 textos, podemos afirmar que o texto 2 mostra dúvidas sobre sentimentos. O texto 1 não apresenta o trabalho dos personagens, eles estavam apenas planejando isso. Letra C, os 2 textos falam de sentimentos? Não, apenas o texto 2. E letra D, os 2 textos apresentam animais que voam? Não, apenas o texto 1, que mostra a Maria Joana que ela pode voar. Então lá no gabarito a resposta é a letra B. Pintou? O seu gabarito ficou igual ao meu aí na tela. Que legal, então, trabalhamos hoje com bichinhos de jardim da nossa autora Clara Gomes. Um grande abraço para você, Clara.
Você gostou de analisar os textos como eu fiz? Assim, de olho no texto? Nessa sequência você aprendeu que quando nós nos deparamos com textos em todos os locais, seja em casa, na internet, na rua e até mesmo na escola, nós temos que ler e compreender todas essas informações, imagens, tudo que se relaciona e sempre pensar qual é o recado que o autor quer nos transmitir. Gostou de aprender sobre tudo isso? Eu adorei, mas eu fico por aqui, por hoje é só. Até a próxima aula e não se esqueça, seja gentil sempre. Tchau!